boa noite. Sejam todas bem-vindas. Estamos online também no YouTube, caso queiram acompanhar por lá, tá? @Emanuele Monteiro é nosso canal do YouTube. Boa noite, meninas, sejam todas bem-vindas. Vamos dar mais um início aí a uma quarta de live terapêutica. Para quem não me conhece, me chamo Emanuele, sou psicóloga e toda quarta estamos aqui nesse mesmo horário para um bate-papo com muitos conteúdos e dicas, né? Aqui no meu perfil ensino mulheres a zerarem suas crises de ansiedade e assumir o controle da sua vida com mais segurança. Então, quero te convidar para se inscrever no meu canal do YouTube. Lá é onde fica salvo todas essas lives, deixo salva lá. E tem muitos outros conteúdos para ajudar vocês aí que estão sofrendo com a ansiedade, certo? O canal do YouTube é @emanuele.monteiro. O tema da nossa live terapêutica de hoje é medos na ansiedade, como lidar. Qual é aí a ansiosa que não é medrosa? Até rimou, né? Uma vez sendo ansiosa, eu carrego ali dentro do meu peito a questão do medo, né? Como sempre, começo com o conteúdo, no final eu já abro para perguntas, dúvidas. Então, se você tem sua perguntinha, sua dúvida, digita aí que no final a gente conversa sobre ela, certo? Então, quem não tem algum medo, lá no mais profundo íntimo, né? Quem não tem nenhum medo, que atire o quê? A primeira pedra, né? Os medos, eles podem ser os mais diversos possíveis. Não tem um medo central que seja caracterizado para o ansioso. Uma vez que eu, sendo ansioso, eu já carrego comigo essa emoção de medo, e esse medo eu passo a intensificar para todas as áreas da minha vida. Eu não vou temer somente a uma situação. Normalmente é quando essa ansiedade ela está descontrolada, né? Ela está ali assumindo o controle da tua vida, ela leva esse medo para todas as áreas, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja na família, ele vai contigo para onde você for. Ai, Manuel, mas eu vou viajar, vou tirar um tempo para ver se eu esqueço dessas coisas. Esquece não, amiguinha. Ela vai contigo, porque está aqui, ó, na cabecinha. Eu preciso tratar a raiz do problema. Quem me conhece, quem me acompanha há algum tempo sabe, né? Não adianta a gente fazer muitas coisas com ansiedade se a gente não tentar identificar a raiz, a origem dessa ansiedade, certo? Os medos, eles sendo, uma vez, mais diverso possível, tem pessoas que têm medo de quê? Da morte, da doença, né? Medo de acontecer algum acidente, medo de determinados tipos de bicho, de altura, de elevador, de avião, seja qual for ele, o medo. Uma vez tendo esse sentimento e sendo ansiosa, eu vou começar ali a interpretar as coisas de uma forma bem perigosa. Então, muitas pessoas acabam o quê? Confundindo o medo com a ansiedade. Como assim, Emanuele? Não é a mesma coisa, não? Não, não é. Podem ter ali suas particularidades, mas eles têm também as suas diferenças, certo? Mas a resposta dos dois é a mesma coisa. É uma resposta evolutiva do nosso corpo como fonte de quê? Nos proteger. Tanto o medo quanto a ansiedade, a principal função deles vai ser aí o mecanismo de proteção, falsa proteção. Mas e aí, Emanuele, como é que eu faço para estar diferenciando o que é medo, o que é ansiedade? Né? A ansiedade, ela fica como um estado de humor negativo, sempre com essa perspectiva do futuro negativo, caracterizado por sintomas o quê? Corporais. Acredito que muitas de vocês devem sentir, né? Essa tensão física no corpo,
uma atenção de uma apreensão por uma situação pode ser real ou não, e por isso a gente tem que estar sempre tão atento se esses medos realmente seriam verdadeiros ou imaginários, porque a ansiedade, né, ela tem ali na mente da gente a capacidade de antecipar as situações. Quando a gente antecipa, normalmente sempre é para algo perigoso sobre a perspectiva futura. Já o medo, por sua vez, ele geralmente se refere a um perigo imediato, a uma situação ou a um objeto bem definido, né? Novamente com a função de proteger nossa integridade física, ou seja, é uma resposta biológica do nosso organismo, uma emoção muito intensa, não pode deixar de falar, né? O medo é uma emoção muito intensa e que nos tem a principal função dele é nos proteger do perigo, certo? Então, é uma emoção relacionada à ansiedade. Eu espero que vocês possam ter compreendido que a ansiedade fica no estado de humor negativo, sempre prevendo o futuro. Já o medo é um acontecimento ali real, né, na hora, perigo imediato, não relacionado ao futuro. Joyce. Está faltando aí ela fazer terapia, né, Joyce? Já é acompanhada pelo psiquiatra, todo medicamento, e agora tem que tratar a raiz do problema, o que está ocasionando essa ansiedade nela. Vamos conversar mais no final sobre. Então, o medo, de fato, ele altera a percepção das pessoas, né? A nossa visão, ela fica distorcida da realidade. Por isso é importante sempre buscar ajuda de um profissional, né, para tratar essa questão da distorção, da alteração da sua percepção sobre as coisas, porque uma vez eu estando com medo, eu interpreto a situação, eu interpreto aquele acontecimento de uma forma muito emocional, muito à flor da pele, e não na racionalidade. Eu acredito que já deve ter acontecido com vocês, né, depois que a situação passa, aí fica aquela sensação, mas eu deveria ter feito isso, mas eu deveria ter feito aquilo. Por quê? Porque no momento da emoção a gente não é acostumado a ativar essa racionalidade. O que predomina mais é a emoção, é o estado emocional que você se encontra ali no momento. Então, a emoção muitas vezes fala, né, por si só. Então, gente, tenham cuidado quando estiverem aí emocionalmente movidos por uma situação, para que esse medo não venha tomar uma proporção ali exagerada e você acabar ali distorcendo, né, a realidade. Não adianta nem outra pessoa dizer, menina, mas não é assim, mas a sua visão é. E aí? Quem sou eu para dizer que não é? Apenas vou te dar possibilidades de você pensar de uma forma diferente. Não necessariamente ao que o teu medo, o que a tua ansiedade está te dizendo, certo? Então, esse medo está ligado à ansiedade excessiva. Então, quanto mais medroso aí você se encaixar, né, se identificar, mais a tua ansiedade está exagerada, certo? E todo medo, ele, querendo ou não, é um sinal o quê? De alerta, né? Porque nem sempre esse sistema o quê? Está adequadamente ajustado. Foi o que eu acabei de falar. A tua interpretação, ela está distorcida da realidade. Talvez o que mantenha aí sua ansiedade, Joyce, da sua filha, ou das outras pessoas que estão assistindo, o que mantém a nossa ansiedade é uma visão distorcida da realidade. Agora, tem que identificar que distorção, qual distorção está sendo essa que eu estou deixando aqui ser movida pelo medo, né, pelo perigo, certo? Então, sentir medo, ele serve para nos proteger, porém, não é sempre que há ali um perigo real, né?
Muitas vezes o perigo está apenas aonde? Na nossa mente, nessa nossa interpretação, que ajustando, as coisas voltam ao normal, tá? O segredo é o que vocês mais tentam não fazer, que é controlar. O segredo não é controlar o medo, e sim ter uma visão mais ampla sobre ele. Não fazer essas falsas associações que normalmente nossas mentes aí brilhantes, né, diz para fazer. Ah, se eu fui assaltado uma vez por uma moto preta, todas as motos pretas vão ser assaltantes. Ah, se eu tive um acidente de carro, toda vez que eu andar de carro eu vou ter que ter um acidente. Não, então não é controlando essas situações, tá? E sim entender a associação que sua mente acaba fazendo entre os fatos, para que só assim possa o quê? Desassociar o sentimento de medo, tá? Lembre-se que o medo é a associação de algo negativo com algo neutro. Como assim, Emanuele? O negativo é que eu já estou esperando o pior dessa situação, e o algo neutro é porque eu não sei se aquela situação de fato vai realmente acontecer. Ou se vai acontecer do modo como minha mente brilhante está o quê? Falando, né? Quem é meu paciente, já entrou aqui alguns, sabe que eu falo muito bem a respeito disso, né? A minha interpretação sobre essa realidade, sobre algo que é neutro. Muitas das vezes, a partir do momento que você tomar consciência que a gente sofre por tentar prever o futuro de forma negativa e um futuro incerto, que a gente nem sabe realmente, né, se vai acontecer ou não, a gente para de sofrer um pouquinho, aceitando essas condições. Vou dar um exemplo aqui melhor para explicar essa questão da associação. Por exemplo, quem tem medo de dirigir é o medo associado ao quê? Ao carro, né? Então, se você precisa aprender o quê? A dissociar. E assim é mais fácil do que querer controlar. Porque controlando você vai ter mais medo. Ou seja, a fantasia envolvida aqui tem como sente o medo que fará mal, que vai ter ali algum acidente relacionado ao carro, eu logo vou fazer o quê? A dissociação. Não é porque eu vou dirigir que o carro tem que ser perigoso ou tem que acontecer um acidente. Não é assim, né? Afinal, a gente pode acabar dando até mais poder do que ele já tem, quando se trata do medo, certo? Então, o medo é saudável até quando ele não interfere no bem-estar o quê? Diário e realmente nas mais variadas questões, né? Mais variadas áreas do ansioso, certo? Então, tem que ter cuidado. A partir do momento que esse medo for você vivenciar ele por mais tempo no teu dia, pare, preste atenção, que as coisas realmente estão saindo ali da realidade para a questão da imaginação, certo? Vamos lá. O medo, ele ainda pode estar presente apenas, como eu já havia falado, na nossa mente. Como acontece com a grande parte deles porque a gente tem muitos dos medos, são criações do nosso inconsciente. Como assim? Essas criações do nosso inconsciente é a fim de evitar algumas situações que podem o quê? Nos expor. Então, o teu medo nada mais é do que uma criação do teu inconsciente para evitar possíveis situações que a gente possa ali se expor. Que situações seriam essas? Julgamento. Por isso que é muito nítido, né? Encontrar um ansioso que teme o medo de julgamento, que teme a rejeição, que teme o fracasso, né? Uma vez eu sendo ansiosa, eu vou temer
e vou evitar situações que me levem a sentir o quê? Julgado, ou rejeitado, ou com sentimento de fracasso. E aí, meninas e meninos, se deram de conta que essas falsas criações que estão lá armazenadas no inconsciente nos impede que a gente consiga, né? Que lá no fundo é o desejo maior. Obrigada, que saudade, você por aqui. Então, nada mais é do que esse teu medo de lidar com o julgamento das pessoas, com a possível rejeição. Ah, Emanuele, mas não vou fazer algo novo, não vou evitar aqui fazer algo novo. Ah, mas vai evitar por quê? Com essa sensação de ser rejeitado. Ah, ninguém vai aprovar aqui meu projeto, Emanuele. Então, esses desconfortos ninguém gosta de sentir, né? Mas aí o que a gente pode fazer é tentar mudar a visão a respeito disso. A gente, todos estão para ter julgamento, né? Todos tanto a gente pode ter esse período da rejeição. A gente não está para agradar todo mundo, né? E fracasso só tem quem tenta, ou melhor, né? Quem não chega nem a tentar. Quem tenta ali ainda pode ter uma nova visão, um novo raciocínio do que seria realmente o fracasso. O fracasso está em não tentar. Então, uma vez sendo ansiosa, né, eu vou tentar evitar essas exposições com medo do julgamento, da rejeição e do fracasso. Então, esse último tipo de medo do fracasso, ele possui uma raiz bem mais profunda, né? Que é um sentimento realmente que fica muito projetado nas questões futuras e que às vezes sai do nosso quê? Famoso controle. E gostamos, né? Uma vez sendo ansioso, a gente gosta muito de ter o controle da situação, certo? Outro exemplo também bem comum que já aparece é a dificuldade, né, de falar em público, o medo de falar em público. É um dos mais comuns da população, que pode estar atrelado ao medo de quê? De não ser aceito pelos ouvintes, de não atender às expectativas, né? Sempre lá no fundo evitando o quê? Gerar críticas, de ser ali o centro da atenção, né? Justamente por esse medo de não ter ouvinte ou de não atender ali as expectativas. Fica aí já uma deixa que a gente já teve live sobre a frustração, está lá no canal do YouTube, foi maravilhoso. Então, se você tem dificuldade de lidar com a frustração, já procura aí essa live para esclarecimento, certo? Outro medo também bem comum é o medo de se relacionar amorosamente por já ter tido o quê? Uma traição, por já ter tido algum trauma. A gente acaba criando o reflexo e o medo de quê? De ser abandonada, de ser abandonado. Então, o grande problema é que esses medos, né, tem um grande obstáculo para a vida plena, né, e feliz que todos nós queremos ter. Não tem como ter essa vida plena e feliz se esses medos ocasionam vários obstáculos, né, ao longo aí da minha vida, ao longo das áreas da minha vida, certo? E sem falar que eles deixam a gente o quê? Bem, a produtividade da gente fica bem baixa, né? Já que esse medo distorce a nossa realidade e faz com que a gente não encare ali de maneira assertiva muitas situações, certo? E já falamos demais sobre o medo. E quais seriam aí as possíveis raízes, Emanuele, desses medos? De onde vem tanto medo assim? Porque eu sou uma pessoa tão medrosa, né? Às vezes as pessoas podem não estar conscientes do medo e não perceber o que as inseguranças. As inseguranças são as raízes
desses medos, né? Mas mesmo assim eles podem o quê? Impedir que situações novas aconteçam por medo. Ai, Emanuele, mas eu sou muito insegura. A insegurança vai ter ali a raizinha do medo plantado, certo? Então, a raiz do medo está aí relacionado com as tuas inseguranças. Agora, vamos parar para pensar. Essas inseguranças são inseguranças reais, foram de acontecimentos, ou seguranças ali, inseguranças imaginárias, apenas relacionadas com essas questões que eu disse, né, do fracasso, do julgamento, da rejeição, do abandono, que a gente precisa trabalhar são essas áreas, né? Ai, Manuela, eu tenho muito medo de ser abandonada, de ser deixada para trás. Isso aí vai gerar uma insegurança gigantesca. Ai, Manuela, morro de medo de ser criticada, não gosto de julgamento, não sei nem como lidar com o julgamento das pessoas. Gera também ali, fundada nas suas inseguranças, certo? Então, algumas das vezes, esse medo pode parecer como vozes o quê? Críticas, que dizem que você não consegue, que não é tão bom quanto aquela pessoa, não é tão bonita como gostaria. E a gente tem que ter cuidado, né? Questiona mais, duvida mais desses pensamentos. Peraí, quem foi que disse que eu não consigo? Muitas vezes a gente não consegue por não tentar. Se a gente trazer para a racionalidade, para a razão da coisa, muitas das vezes o acontecimento só não chega de fato onde você queria por falha nossa mesmo, né? Por desistir fácil. Então, muitas dessas atitudes são mantidas porque a gente não faz o quê? O enfrentamento. Quer mudar essa situação agora, passa a enfrentar as situações antes temidas. Você precisa dar uma oportunidade que a tua mente trace um outro caminho diferente. Ela já está muito viciada, né, nessa questão do piloto automático, de sempre pelo mesmo caminho, sempre com os mesmos pensamentos. Para isso, dá uma outra oportunidade, né? Cria outras conexões neurais, melhor dizendo. Isso é possível sim fazer, desde que você se proponha, desde que você ali faça um acordo consigo mesmo. Eu preciso fazer algo diferente. Quer deixar de sentir ansiedade, Emanuele? Quero fazer minha vida dar uma andada. Faz diferente. Não faz a mesma coisa. Enfrenta. Enfrentando, eu tenho uma oportunidade de criar um outro caminho. Aí, quando a minha mente se deparar que eu agora tenho 3 caminhos, antes eu só tinha um, do perigo e do medo. Aí agora ela se deparou com 3. Você acha que ela vai escolher o do medo? Ela tem 2 aqui. 2 que eu avaliei, que eu criei eles na minha mente. Então, eu acho que ela vai tender a experimentar o novo, o diferente. Então, faça esse compromisso com você. Se a gente já tentou pelo mesmo caminho, sempre dando errado, sempre sendo muito perigoso, eu vou traçar aqui outra conexão, vou fazer outra ligação. É basicamente isso que ocorre, tá, gente? Para quem não conhece. Mas, a partir do momento que eu abro novos caminhos, eu obrigo a minha mente a seguir esse caminho e ver o que tem nele, né? Vendo, quase sempre o resultado é positivo, é muito raro ser negativo. Eu vou ser o quê? A obrigada a esquecer o caminho negativo, perigoso, e vou arriscar ir mais por esses outros caminhos, certo? Então, nada melhor do que o enfrentamento. Enfrenta para mim que abrir ali outros caminhos, né, e lidar ali da melhor forma com a situação, certo? Então, vamos lá de dicas, né? Dicas e estratégias, como sempre, trago para vocês conteúdo, digo como acontece, e no final trago
dicas e estratégias. Hoje trago 4. A primeira seria, já nessa pegada de enfrentamento, de racionalidade, sempre de pensar com a razão e não com a emoção, a primeira estratégia vai ser você. Se possível, até anotem, mas depois, né? Fica salva lá no canal do YouTube. Mas a primeira seria, pergunte a si mesmo qual é a pior coisa que pode acontecer diante daquela situação que você está com muito medo. Ai, Manuela, eu estou com muito medo de ir ao médico e descobrir uma doença. Certo. Qual é a pior coisa que pode acontecer você indo ao médico? A pior coisa é descobrir uma doença. Certo. Segunda pergunta. Prepare-se para aceitar o pior. E estando com essa doença, então eu vou tomar remédio, vou fazer um tratamento, posso fazer até uma cirurgia, eu já estou pensando em possibilidades, né? Em desfechos positivos. E a terceira pergunta seria: penso como fazer algo de bom a partir do pior, caso venha acontecer. E aí? Fui diagnosticada, pensei nos cenários, e a parte boa disso aqui? Tem parte boa de coisa negativa? Não é. Na hora emocional, na hora que você descobre, não. Mas depois você tem que se reinventar. Porque quer sair da situação, se reinvente. Quer permanecer, quer ir para o buraco, continue, né, com os pensamentos negativos e medrosos. É basicamente isso, certo? Então, eu vou ali. Qual a pior coisa que pode acontecer? Acontecendo, o que é que eu posso fazer? Você vai abrir um leque de possibilidades para a tua mente pensar e não necessariamente focar ela no medo e no perigo. A segunda estratégia seria: enxergue tudo de forma mais objetiva. Tem duas maneiras de a gente estar enxergando essa questão objetiva, certo? Objetiva que eu falo é a questão da razão, de usar da racionalidade, né, para realmente lidar com a situação. Primeiro, você pode fingir que está analisando a situação para uma outra pessoa. É muito comum escutar, Emanuela, eu sou ótima de dar conselho aos outros. Para a situação dos outros, eu resolvo muito bem. Agora, para a minha, eu fico a desejar. Pronto. Nessa segunda estratégia, você vai fazer isso. Você pode fingir que está analisando a situação para uma outra pessoa. Para se ver menos emocionalmente envolvido na questão, né? Porque às vezes a emoção fala mais alto e toma as partidas, né, dela. Então, outra ideia também é imaginar-se como um advogado que está ali se preparando para o quê? Para defender o outro lado da questão contra você. Aí você vai escrever os fatos dos dois lados, né? E geralmente sempre você vai ter uma imagem o quê? Mais clara da decisão a ser tomada, do que deve ser feito, justamente por se imaginar aí como o advogado da situação, né, da causa. Então, primeiro eu tenho aquelas perguntas e estratégias, a segunda seria enxergar o todo de forma mais objetiva, se vendo fora da situação. O terceiro seria gerar soluções potenciais para o problema. Como é que seria isso, Emanuela? Podemos estabelecer que cada vez que surgir um problema, eu vou fazer o quê? Responder essas 4 perguntas. Gente, anota, isso é ouro. Lembrando que vai ficar salvo lá no canal do YouTube. Tive ali um problema, estou com dificuldade de lidar com o problema, vou passar por essas 4 perguntas. Quais seriam elas? Qual é o problema? Muitas das vezes a gente sofre sem nem saber denominar ou descrever o problema. Muitas pessoas. Qual é a situação? Não sei nem por onde começar. Não sei definir. Então, primeiramente você vai começar perguntando qual é o problema.
Se é realmente medo, se é perigo, se é ansiedade, seja lá o que for, mas você vai definir qual é o problema. Depois, qual é a causa do problema? O que é que está ocasionando esse problema? Minha ansiedade, a impaciência do outro, o estresse, a tensão, o acúmulo de tarefas, o meu perfeccionismo. Qual é a causa desse problema? Esse problema está sendo ocasionado pelo o quê, né? Quais são as possíveis soluções? Essa seria a terceira pergunta. Porque quando eu penso em soluções, novamente, eu abro minha mente, eu abro um leque na minha mente, né? De possibilidades, de probabilidades, de fazer com que ela pense de forma diferente. Então, você vai ser obrigada, mesmo ali eu estando diante daquela situação problemática que eu encaro como problema, eu vou ter que encontrar soluções para ela. Às vezes pode parecer difícil, mas com a prática dessa estratégia fica muito fácil, você consegue tirar de letra. E a quarta e última pergunta seria: qual delas você sugere? Você não elencou possíveis soluções? Agora, nada mais, nada menos do que você vai ver qual delas vai ser ali a melhor para fazer o desfecho ali de forma convincente, ali, que realmente fez com que você aceitasse aquele problema, certo? Então, a terceira estratégia seria essa: você gerar soluções para o problema. E a quarta e última estratégia é: lembre-se sempre da lei das probabilidades. Como assim, Emanuele? Lei das probabilidades. Quem é minha paciente, a gente sabe que eu amo, 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 amo. Pense na probabilidade daquele evento, daquele medo acontecer. E você já vai refletir se vale a pena realmente se preocupar ou não. E qual é a probabilidade daquilo realmente que você se preocupa acontecer, né? Ai, Manuela, eu estou muito preocupada que eu vou viajar de avião. Certo. Qual a probabilidade? Quantos aviões vivem caindo? Ai, Manuela, morro de medo de pegar elevador, dele despencar. Certo. Vamos lá, de probabilidades. Quantos elevadores a gente tem noção aí que caem? É pouco. Então, essa lei das probabilidades é muito legal, gente. Ah, qual a probabilidade de acontecer um acidente? Qual a probabilidade de eu ser assaltada? Então, coloque as coisas em termos de probabilidade, de número, de estatística. Né? É mais perigoso acontecer um acidente de carro, de moto, do que uma queda de um avião. Então, a gente começa por racionalizar, né? Buscar o motivo daquilo ali e mudar a origem, melhor dizendo, daquele medo, certo? Então, essas são as 4 estratégias para vocês estarem lidando com o medo, né? As perguntinhas, enxergar tudo de forma mais objetiva, como se fosse uma outra pessoa, ou como se fosse um advogado, gerar soluções para os problemas. Não é só ficar empancado no que tua mente ansiosa e medrosa diz, não. Você deve realmente expandir aí esse grau de entendimento. E, por último, é lembrar dessas leis das probabilidades. Ah, quantas vezes isso já aconteceu e não se tornou realidade? Quantas vezes eu já me preocupei com isso, nada disso aconteceu? Então, cada vez mais a gente vai desvalidando esses medos, certo? Então, é isso, meninas, que eu queria passar para vocês hoje a respeito dos medos na ansiedade e algumas estratégias de como vocês aí podiam estar lidando com isso, certo? Agora abro para dúvidas e perguntas. Já tem alguns comentários aqui. Levinha, né? Levinha. E me esqueço, acho que é, né? Me esqueço que vou falar ou fazer.
Isso diz muito da tua ansiedade. Isso é uma das características da ansiedade, certo? Essa questão do esquecimento, da fala. Ah, eu ia pegar tal coisa. Ah, o que foi que eu ia pegar? Ah, esqueci. Veio ali, Cleide, você não está tendo muitas atividades, tá? E tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Porque a nossa mente só é uma. Então, racionalmente pensando, a gente tem que fazer uma coisa por vez, não várias ao mesmo tempo, tá? Então, vê essa questão se você não está sendo sobrecarregada com várias tarefas e querendo dar conta de tudo e de todos ao mesmo tempo, porque assim vai ter uma hora que vai falhar. Do jeito que o equipamento doméstico falha, né, entra em pane ali, em curto, é a nossa mente. Pode acontecer também quando a gente dá energia ali, uma proporção incompatível, certo? Sim, sim. Boa noite. Tenho muito pensamento negativo. O que eu faço? Sim, sim, vá lá no meu canal no YouTube. Tem uma live já sobre a negatividade. Acredito que você não viu ainda. @emanuele.monteiro, mas vamos falar um pouquinho sobre. A questão do pensamento negativo está muito atrelado com a raiz da ansiedade, certo? Com as questões que você mantém na mente de forma negativa. Eu sugiro aí já começar a mudar a tua dinâmica. Para cada reclamação, para cada pensamento negativo, eu sou obrigada a pensar 2 ou 3 positivos. Praticar mais a questão da gratidão, o acordar já agradecendo, certo? Vai ter que mudar aí um ritualzinho para poder restabelecer essa questão do ser negativo, da visão negativa. Porque não é assim, da muito ruim, né? Você já vê que essa questão, eu acredito que há anos. Você precisa, a partir de agora, reestruturar, mudar um pouquinho aí a, a tua vida, o que você vem fazendo, para que só assim mude também essa questão do negativo, do negativismo. Mas já faço um compromisso com você. Para cada coisa negativa que eu pensar, agora eu vou ser obrigada a pensar em 2 positivas, certo? Pratica gratidão, nada de reclamar, e sim de agradecer. E vai lá assistir a live, que tem todo o passo a passo sobre isso. Joyce, vamos lá, Joyce. A minha filha, é como você falou, resolve o problema de todo mundo, menos o dela, e tem dificuldade em fazer amizade, certo? Se ela tem dificuldade de fazer amizade, a gente tem que pensar aí um pouquinho na fobia social, né? A gente não pode dar diagnóstico, mas entendendo que essa questão do falar em público, do fazer amizade, está muito com as questões guardadinhas na mente dela. E o medo de quê? Eu acredito que ela carrega o medo do que eu falei hoje na live. De ser abandonada, de ser rejeitada, ou de ser julgada. E ela acha que não é capaz de lidar com o julgamento das pessoas. Mas ela tem que ir contra isso para que a mente dela possa traçar um novo caminho, né? Quando você diz que ela resolve o problema de todo mundo, eu acho bacana, porque pelo menos ela tem essa racionalidade. A gente considera que ela está pensando, agora ela precisa pensar para ela, botar essa atenção. Gente, não é questão de egoísmo. Eu preciso estar bem, até para ajudar aqueles que eu amo, né? Espero ter ajudado, certo? Ela tem que voltar a atenção, fazer um compromisso com ela mesma. Porque senão fica difícil a gente querer tratar o outro. É ela, no convencimento dela, que precisa de ajuda. Cici Gomes. Isso mesmo, já vem há muito tempo, já estou achando que vou endoidar, preciso muito de ajuda. E essa é a sensação. É muito comum escutar. Ai, Manoel, que você que vou enlouquecer, vou correr doida por aí. Isso é o excesso. Eu digo que a gente tem um pouquinho. E vai gotejando os acontecimentos, gotejando, gotejando. E vai ter uma hora que o quê? Esse copinho não vai aguentar mais situações nem acontecimentos, né? Coisas mal digeridas. Ele vai fazer o quê? Ele vai transbordar. Então, quando ele transborda, vem todas essas sensações, todos esses sentimentos
ruins e negativos. É preciso esvaziar urgentemente esse copinho e só deixar gotejar algo realmente assim, que você não conseguir lidar. E não qualquer coisa, né? Porque às vezes a gente dá atenção a tanta coisa pequena, tem essa dificuldade de ressignificar ou de tolerar. Uma vez sendo ansiosa, a gente tem essa dificuldade de tolerar as coisas, né? Então, pensa nesse quesito. Lebinha. Tem uma amiga que ela repete várias vezes o que ela falou para mim, né? Meu esposo mandou um pouco no psicólogo e falar o que mais. Se ela repete várias vezes o que falou, a necessidade de aprovação, ou isso está machucando ela ainda, ela tem que ressignificar, né? Porque se é algo traumático, é ruim a gente estar revivenciando e falando isso sempre, né? Que o nosso corpo acaba sentindo. Cuidado, porque assim, acho que eu acredito que vocês já escutaram, somos as 5 pessoas que a gente mais convive. Aí eu jogo a bola para vocês. Se essas pessoas são pessoas positivas, são pessoas negativas, são pessoas ansiosas, ai, Manário, o que eu vou fazer? Eu vou me afastar? Não. Vamos juntos procurar aqui ajuda, uma vai ajudar a outra, mas se for sempre nesse loop de sensações ou de pensamentos negativos, a gente se afunda com mais facilidade. Kátia Cristina, tem crises de ansiedade, sinto um gelo na cabeça. É normal sentir esse gelo na cabeça uma vez tendo crises de ansiedade. Identifique, mulher, qual é a raiz dessa ansiedade e tente o quê?